Este programa tem classificação indicativa livre. Com a chegada do verão, as academias ficam lotadas de pessoas em busca do corpo perfeito. E aí aparece todo tipo de milagre. Dietas que prometem queimar gordura, produtos que vendem músculos em poucos dias e com pouco esforço. Mas o que é verdade e o que é mito? Os suplementos alimentares funcionam para todos os atletas da mesma maneira? Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje já está no ar. O verão está chegando e a preocupação com o corpo só aumenta. Mas como perder peso com qualidade de vida? Quem responde para a gente é a professora-chefe do Departamento do Curso de Nutrição da UFPR, Regina Vilela, que também coordena uma nova linha de pesquisa sobre nutrição, atividade física e exercício. Seja bem-vinda ao Em Tese, professora. Olá, Thaís, obrigada. Como é que vai funcionar essa nova linha de pesquisa aqui na universidade, professora? Então, o Departamento de Nutrição, um curso que já tem 30 anos e há um ano começou as atividades com o mestrado em Segurança Alimentar e Nutricional. E embora as pessoas possam imaginar que só a dieta promove uma perda de peso saudável, isso não é verdade, porque quando os indivíduos fazem uma dieta pensando em perder peso, há uma perda de gordura, mas há um enfraquecimento da musculatura. Então, nós fizemos uma parceria com o Departamento de Educação Física para que as duas ciências se unam de forma que o indivíduo tenha uma perda de peso mais saudável, porque a dieta promove a perda da gordura corporal e a atividade física preserva a musculatura, que é bastante importante para a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos. E a partir do ano que vem, os alunos já vão poder se candidatar para essas vagas? A partir de julho, né, as seleções acontecem todo mês de julho, nós já começaremos a receber alunos interessados nessa área de atividade. Já tem um número específico de vagas? Nós estamos decidindo ainda o número de vagas, porque vai depender do número de projetos que nós vamos elaborar em conjunto e da estrutura que nós teremos para trabalhar. O que nós temos já no Departamento de Nutrição, uma parceria com o Hospital de Clínicas, onde nós atendemos pacientes que têm necessidade de perda de peso por motivo de saúde. Então nós temos um grupo bastante importante, porque hoje é um grande problema que nós temos em saúde pública, que é a obesidade, a hipertensão, o diabetes. Então nesse ambiente nós vamos atender pacientes que precisam perder peso por motivo de saúde e associar essa perda de peso à atividade física. Tá certo. Como eu disse no começo do programa, o tema do Em Tese de hoje é dieta, emagrecimento, utilização de suplementos alimentares, né? E para começar a introduzir todo esse assunto, a gente vai conhecer um pouco melhor para que servem os suplementos e nós preparamos uma reportagem especial para você. Acompanhe. Estar em dia com a balança, emagrecer, ficar em forma. Tudo isso é muito bom e não exige muito segredo. O negócio é fechar a boca e fazer exercícios físicos. Mas existem alguns ingredientes especiais que podem ajudar nesse processo. São os suplementos alimentares. Os suplementos alimentares são indicados para atletas e também para quem quer ficar em forma. São substâncias que intensificam o ganho de massa muscular, o emagrecimento e a queima de gordura. A Kate trabalha há 6 anos com suplementos alimentares, vai explicar um pouquinho pra gente quais são os que mais saem aqui na loja e para que serve cada um deles. Que é uma proteína 100% concentrada para fazer recuperação muscular. Tem a parte do óleo de cártamo, que vai estar fazendo queima de gordura localizada. Tem o Oxilin, que vai estar fazendo a parte de termogênico, vai estar acelerando o metabolismo da pessoa, fazendo com que ela tenha uma queima de gordura mais rápida. Tem a creatina, que é para dar uma explosão muscular, a pessoa ter um desempenho melhor no treino. E o BCA, que vai estar auxiliando também a pessoa sempre nesse aumento de massa magra, definição muscular, recuperação. Então esse é o maior foco desses produtos, mas tem vários outros, né? Geralmente quem procura a loja, que objetivos físicos tem maior? Aumentar a massa, emagrecer, varia bastante? Varia bastante, depende da época do ano, né? Ah, é? Por exemplo, agora que está chegando o verão. verão. Todo mundo quer emagrecer, quer definir, quer estar bem para o verão. Mas na metade do ano, normalmente no inverno, as pessoas que sempre mantêm uma dieta, mantêm a musculação, eles fazem sempre uma dieta para estar aumentando peso, querendo ganhar massa magra. Mas agora a procura maior é para definição muscular. Existe algum risco das pessoas que compram pela internet por conta própria?
Risco não existe, desde que a pessoa saiba tomar o produto. Agora, quando a pessoa não sabe, ela pode estar fazendo uma ingestão maior ou uma ingestão errada, então tem que ter sempre acompanhamento. Ou de repente comprou, se arrependeu, mas liga em alguma loja, tira dúvida, depois passa lá, compra, sabe? Mas tem que ter sempre uma loja, assim, uma pessoa por trás. Porque não adianta comprar pela internet sem ter nenhum apoio, sem ter uma pessoa que explique. E quem olha essas delícias nem imagina que elas fazem parte da loja. Na hora da dieta, uma das dificuldades é resistir às guloseimas. Mas a Maria Júlia trouxe uma solução boa, principalmente para as mulheres, né, que não conseguem resistir aos doces. São doces saudáveis. A nossa linha não é só doce proteico e salgado proteico, né, mas a gente trabalha com produtos naturais, saudáveis, integrais. A gente não usa farinha refinada, nem açúcar refinado. Algumas tortas, como essa torta de banana, é feita com farinha de aveia. Ela usa açúcar mascavo. Agora, esses aqui é um leite condensado, o mousse, a trufa, não vai açúcar, vai uma quantidade muito pequena de gordura, né? Ingredientes assim bem selecionados, bem de ponta, né? A maioria vai com whey protein, que daí agrega proteína a esses doces, né? E os empadões que a gente faz, os salgados, a gente tenta trabalhar somente com a clara do ovo, sabe? Sem colocar farinha, sem colocar nada assim que vá pesar na massa. É um produto assim bem light mesmo, bem para ser consumido sem peso na consciência. Então, assim, não é o mesmo sabor, mas o benefício é muito grande, vale a pena. Esse é um assunto que gera bastante polêmica, né? E justamente por isso nós saímos às ruas para ver o que é que as pessoas querem saber sobre esse tema. Vamos à primeira pergunta de hoje. Eu queria saber qual é a diferença entre suplemento e anabolizante. Existe uma diferença bem importante. Quando a gente fala em suplemento, a gente está falando de um alimento, por exemplo, aquele que a moça mostrou, né, a whey protein, que é uma proteína do soro de leite. É simplesmente a proteína do leite que foi concentrada num pó. Então, isso pode ser considerado um suplemento. Um anabolizante dá a ideia de crescimento. No metabolismo, a gente fala assim, anabolismo, crescimento. Catabolismo, perda. É como se a gente fosse pensar, o atleta quer ganhar massa, ele quer anabolismo. Eu quero emagrecer, eu quero catabolismo. Então, eles dão esse nome de anabolizantes, mas na maioria das vezes eles são drogas, são medicamentos, diferente do alimento. Às vezes, eles chamam um alimento de anabolizante. Por exemplo, essa proteína do soro de leite, porque ela auxilia a preservação da musculatura, eles podem chamar de anabolizante também. Mas é a desfazer a diferença, porque nem sempre quando você está comprando alguma coisa que se diz ser anabolizante, ela é o alimento e é inofensivo. Na maioria das vezes ela é um medicamento. Tem que tomar cuidado. E existe um uso seguro desses esteroides ou não? Nenhuma quantidade é recomendada? Se for medicamento, não é recomendado. Não há nenhuma agência de controle da Ministério da Saúde, da própria Anvisa, que autorize esse tipo de uso de anabolizantes para atletas. E em relação agora aos suplementos alimentares, qualquer pessoa pode fazer uso desse tipo de substância? Na verdade, o suplemento alimentar, ele nada mais é do que o alimento concentrado, vamos dizer assim. Depende muito do indivíduo, da atividade que ele faz, da sua estrutura corporal. Às vezes um suplemento pode fazer efeito para um indivíduo e pode não fazer para o outro. Por quê? Porque o treinamento dura menos tempo, o outro faz mais treinamento de força, o outro faz um tipo de treinamento mais de endurance, que a gente fala que é de queima mesmo de energia, ciclismo, corrida. Então é diferente, tem que saber como é esse indivíduo e que tipo de atividade ele está fazendo. E inclusive é sobre esse assunto que é a nossa próxima pergunta, dá só uma olhada. O suplemento alimentar realmente faz a diferença ou varia de organismo para organismo? Varia então, né, Varia, professora? Pode não fazer diferença nenhuma. Se eu tenho uma alimentação adequada e consumo os alimentos que dão energia, que dão suporte para crescimento muscular, o suplemento pode até engordar, porque ele vai ser um excesso e o organismo não dá conta de processar. Então, quando sobra algum nutriente, seja ele qual for, pode ser proteína, gordura, carboidrato, o organismo guarda, reserva como gordura. Então, o suplemento pode até engordar. Muita gente procura esses suplementos para ter um ganho de massa muscular em pouco tempo e acaba muitas vezes utilizando mais até do que o recomendado, uma dose superior à recomendada. Isso pode causar algum prejuízo para a saúde? Sim, existe uma crença de que quanto mais suplemento eu usar, melhor eu vou ficar fisicamente. Isso é um equívoco porque você pode ter um efeito tóxico. Se você tem um exercício orientado e faz um uso de suplemento em determinada situação específica, com uma orientação específica, ele pode ter um resultado. Se não, o órgão que mais sofre com isso é o fígado. Já existem relatos na literatura de intoxicação hepática, de hepatite aguda
em função do excesso de suplementos que tem que passar pelo fígado para o fígado processar. Se ultrapassa o limite fisiológico do fígado, aí o fígado é lesionado. Quem bebe e faz a injeção de suplementos pode ter ainda mais risco de ter uma complicação? Mais risco ainda, porque todas as substâncias tóxicas que estão no sangue, eles passam para o fígado processar e eliminar através da urina, justamente para essa componente não ficar na circulação. E se o indivíduo bebe, o álcool é um tóxico que deve ser processado pelo fígado também. E se o indivíduo usa um medicamento, usa droga, né, medicamento, suplemento, e usa álcool, ele tem uma probabilidade maior de sofrer essa lesão hepática. Tá certo, professora. A gente já continua com a nossa conversa, porque agora é hora do nosso giro de pesquisas. Bom, e hoje é sobre um tema específico e bem curioso, que é a questão do nosso comportamento nas redes sociais. Acompanhe. Pesquisadores de Londres advertem: bisbilhotar o Facebook do ex-namorado pode fazer mal à saúde emocional. O estudo foi feito com 464 participantes e comprovou que aqueles que não excluem ex-namorados da rede social tendem a ficar mais angustiados e não conseguem seguir em frente. É mais difícil resistir ao Twitter do que ao cigarro ou a um copo de cerveja. Foi o que constataram pesquisadores da Universidade de Chicago. De acordo com o estudo, o impulso de fazer um comentário no Twitter é mais difícil de ser controlado do que a vontade de beber e fumar. A foto do perfil do Facebook pode revelar a cultura dos usuários. Pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, analisaram 1.200 fotos e descobriram que pessoas da cultura oriental tendem a usar fotos de perfil que mostram o local onde a imagem foi captada, o que demonstra que essas pessoas vêm de um sistema cultural interdependente e coletivista. Já os ocidentais publicam fotos que mostram apenas seus rostos, o que reflete, segundo os pesquisadores, raízes mais independentes e individualistas. Professora, você costuma usar as redes sociais? Não uso mais, para não ficar muito ansiosa. Tá certo. Bom, o Em Tese faz um rápido intervalo, já a gente volta e vamos descobrir qual é o tempo ideal para se perder peso com saúde? É no próximo bloco. Estamos de volta e hoje o Em Tese te ajuda a entrar em forma de maneira saudável e segura. Bom, professora, no primeiro bloco a gente falou um pouco a respeito dos suplementos alimentares. Agora a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão dos suplementos em relação à visão das pessoas. O que será que elas acham desse assunto, né? É um assunto bastante polêmico, mas vamos ver o que as pessoas têm a dizer. Você já ouviu falar em suplementos alimentares? Já ouvi falar. Já. E já usou? Não, nunca usei. Não. Não uso. Já, bastante. Isso ainda uso. Whey protein, creatina. Hipercalórico e proteína. Para ajudar na massa muscular, na academia. Acho que não é necessidade de você usar suplemento. Você está alterando o teu corpo, fazendo qualquer coisa artificial, não acredito ser uma boa alternativa. Procuro me alimentar de maneira que não precise usar esse tipo de produto, né, suplementar. Eu acredito que a mudança tem que ser no próprio corpo, na alimentação. Já usei e não foi muito satisfatório para mim. E você usou esses suplementos com recomendação médica, o personal trainer, ou foi por conta própria? Por conta do meu personal. Usei por conta própria. E aí deu um peso no meu corpo, né? Então não recomendo. Pois é. Como esse entrevistado acabou de dizer, ele acabou utilizando suplementos sem acompanhamento médico, teve prejuízo. Hoje em dia a gente sabe, né, professora, que é possível comprar suplementos alimentares em qualquer loja dessas que vendem esse tipo de substância. Quais são os riscos disso, professora? Então, a gente tem uma legislação, a Anvisa define quais são realmente os suplementos que têm comprovação científica, mas infelizmente não existe possibilidade de controlar isso, na própria internet vende, né, e todo tipo de suplemento, e com alegações que não são reais. Na verdade, desses suplementos todos que foram citados lá, os únicos que são reconhecidos como realmente tendo algum efeito é a proteína do soro de leite e a creatina. A proteína do soro de leite vem de um alimento e a creatina é um produto químico.
Os outros todos não têm essa liberação, vamos dizer assim, para perda de peso, para atletas, né? É mito, essa então? Linha. A maioria deles é mito. A não ser os shakes, né? Os shakes são utilizados e são reconhecidos como um auxiliar para perda de peso. Auxiliar, mas não devem ser a única opção numa dieta. Não deve ser a única opção. Professor, é possível, somente com uma alimentação balanceada, atingir bons resultados, tanto no emagrecimento, mas também no ganho de massa muscular? Perfeitamente, na verdade é o ideal. O que a gente tem, essa cidade é interessante porque existe parece que uma crença num conto de fadas, né? O ser humano tende a acreditar em alguma coisa que vai mudar rapidamente a sua vida, né? Vem desde jogar na loteria e mudanças assim. Com relação à alimentação, a mesma coisa. O ser humano tende a acreditar num milagre, alguma coisa que vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Isso não é possível, infelizmente. Então, os suplementos, eles têm um papel de auxiliar algumas vezes, quando o indivíduo não pôde fazer uma determinada refeição, como um substituto, como ele não tem um tempo, às vezes, mas ele não tem uma função específica superior à alimentação. O alimento é mais completo e hoje a ciência já sabe disso. A senhora falou de milagre e o que não falta por aí são dietas milagrosas que prometem justamente perder 3, 5, até 7 quilos numa semana. Quais são os prejuízos, os riscos para a saúde de se perder tanto peso assim em pouco tempo? Olha, o risco mais importante é realmente perder massa magra, perder musculatura. Infelizmente, quando o indivíduo faz uma dieta muito rigorosa, ele perde um volume maior de musculatura. E quando ele volta a ganhar peso, que é geralmente o que acontece quando a pessoa faz uma dieta muito rigorosa num curto espaço de tempo, ele volta a ganhar gordura corporal e não recupera a sua musculatura. Então, ao longo do tempo, ele vai enfraquecendo cada vez mais. Então, as pessoas não prestam muita atenção nisso, porque é ao longo da vida que vão perceber os efeitos. O que vai ser essa pessoa? A pessoa, quando chegar numa idade mais avançada, ela vai ser mais dependente, vai ter um enfraquecimento muscular, vai ter dificuldade de sustentar a musculatura da coluna, vai estar mais frágil, ela vai ter mais dores. Então, a pessoa que vai sofrer, vai piorar muito a qualidade de vida dela no futuro. Só que ela não percebe isso no momento que está fazendo a dieta, vai perceber depois. Qual que é o tempo ideal para perder peso? O ideal é que diminua-se 500 calorias por dia, mais ou menos, da dieta, para uma perda de peso de aproximadamente meio quilo por semana. Então, 2 quilos ao mês, 2,5 kg. Em alguns casos mais graves, onde uma pessoa está muito doente, hipertensa, com diabetes, aí uma orientação específica para perder um pouco mais. Mas na população em geral, meio quilo por semana é o ideal. Quantas calorias, então, podem ser reduzidas por dia? Em média, essas 500 com segurança? 550, dependendo da avaliação que for feita com o nutricionista, né? E em relação agora à alimentação e prática de atividade física, quanto tempo antes de fazer uma atividade eu posso me alimentar e que tipo de alimento deve ser ingerido? Antes da atividade física, o importante é prover para o organismo energia. Energia vem de carboidratos, são os açúcares em geral. Essa energia, depende de quanto tempo você tem até a atividade física, muda um pouco a alimentação. Se você tem 4 horas, você pode fazer uma refeição completa. Se você tem 1 hora, uma pequena porção de carboidratos, que seriam 30 gramas, algumas bolachinhas, uma fruta, um suco, uma alimentação bem breve, de alimentos mais energéticos que a gente fala. E depois do treino? Depois do treino, a ideia é fazer a recuperação. Se não vai haver uma competição logo depois, é repousar, se hidratar e usar aí, no caso, proteína. Então, essa proteína do soro de leite que eles estavam mencionando, ela pode ser utilizada depois, até 2 horas depois do treino, para preservação da musculatura, ou então meio litro de leite, que teria o mesmo efeito, leite desnatado. Nas embalagens dos produtos, como leite, iogurte e outros, é comum a gente ver, por exemplo, contém determinadas vitaminas. Falando um pouquinho agora em relação às vitaminas, professora, isso de fato acaba sendo absorvido pelo organismo? Existe mesmo vitamina nesses alimentos? Existe. O que aconteceu é que na década de 80 nós tivemos uma moda das vitaminas como se elas fossem uma grande descoberta da jovialidade, da preservação da saúde. Da década de 80 para cá, observou-se que isso não era real, que às vezes poderia até ter um efeito tóxico. Os alimentos hoje eles costumam ser enriquecidos e às vezes não há necessidade de enriquecimento, porque os alimentos têm abundantemente as vitaminas e minerais, ou às vezes eles são colocados todos numa embalagem só e eles competem entre si para serem absorvidos e acabam nem sendo absorvidos. Então existe uma discussão nesse sentido que se realmente é útil o uso de vitaminas adicionadas a todo e qualquer alimento.
Por isso que é importante também sempre fazer uso desses alimentos em natura mesmo. O ideal é sempre fazer em natura. A estratégia de usar suplemento no alimento deveria sempre ser uma segunda alternativa quando o alimento não está disponível por algum motivo. E no caso, qual que é a dieta ideal que uma pessoa deve ter? Como é que deve ser o prato dessa pessoa em uma refeição? Então, eu trouxe até uma figura aqui para facilitar. Na verdade, a alimentação deve ser muito simples. Nessa figurinha aqui, a pessoa pode visualizar aquilo que seria o razoável para o seu dia a dia. Então, esse pratinho aqui, como você está observando, ele está dividido ao meio. E nessa primeira metade aqui, a gente tem o colorido do prato, que são as fontes de minerais e vitaminas. Todo e qualquer tipo de vegetal. Legumes, né, hortaliças, frutas. Uma outra parte são as fontes de energia, que aqui onde está o arroz e feijão aqui, que seriam os carboidratos que a gente chama. Então, arroz, feijão, batata, milho, mandioca, todos os alimentos dessa categoria. E para massa magra, que seriam as proteínas, seria essa pequena porção aqui, qualquer tipo de carne. Pode ser peixe, frango, carne vermelha, carne de porco, não tem problema. A fonte proteica é muito semelhante. Então, se a pessoa olhar para um prato assim simples e reconhecer essa divisão, ela está muito próxima do que seria o ideal. Você disse qualquer tipo de carne. Carne vermelha pode ser consumida todos os dias da semana ou melhor não? Pode ser. O importante é o indivíduo atender a sua necessidade. Se ao final do dia você somar e tiver consumido aquele X gramas de proteína para o seu organismo, não importa de onde vem essa proteína. Claro, se você consumir o excesso daquela proteína, a carne vem com gordura junto, e aí você pode ter um desequilíbrio. Mas se o indivíduo no intervalo ele come frutas, legumes, vegetais, ele pode compensar essa gordura que está na carne. Então não existe uma regra assim, eu não posso comer esse ou aquele alimento, eles têm que estar em equilíbrio, como está mostrado nesse prato aqui. Em relação aos alimentos industrializados, professora, como é o caso de sucos de caixinha, esses sucos podem ser consumidos como se fossem sucos naturais ou é bom a gente ter algum controle? Não, é bem diferente. Infelizmente no Brasil, o único que eu conheço, suco de fruta natural sem adição de açúcar, são sucos de uva concentrados que existem, né? A maioria dos outros são, na verdade, néctar de fruta, que é uma outra categoria onde se adiciona água e açúcar. Então, eles acabam tendo muito mais açúcar, muito mais calorias, menos minerais e vitaminas, porque eles são diluídos e adicionados de açúcar. Então, a maioria deles, na verdade, deveria ser substituído por frutas naturais. E as versões light desses sucos? Já dá uma atenuada aí na caloria? A versão light coloca-se menos açúcar ou substitui-se o açúcar por adoçante, mas ele continua sendo mais diluído, a maioria deles. Tem alguns que são pós, alguns que são reconstituídos, que eles fazem o pó, depois reconstituem, e esses ainda tem alguns sem açúcar, mas tem que prestar bastante atenção no rótulo. Se tiver sacarose, foi misturado açúcar no suco. Isso é bom ficar atento, então, na hora de comprar o produto. Professora, um problema muito sério que a gente tem percebido é em relação à obesidade de crianças. Quando é que se formam os hábitos alimentares? A partir de que momento eu começo a conscientizar essa criança da importância de ter uma variedade de alimentos no prato? Olha, isso é bastante importante porque a criança, no início da vida, ela estabelece seus hábitos alimentares, nos primeiros meses de vida. E nesse momento a criança não tem condições de fazer a seleção daquilo que é saudável, então a participação da mãe é bastante importante. Desde o aleitamento materno até a introdução de alimentos, então existe um mecanismo neurológico, nosso cérebro reconhece as substâncias que estão sendo consumidas e o açúcar e a gordura, que formam esses cremes que são gostosos, né? Esse é o perigo, porque o cérebro fica como se fosse viciado naquele sabor. E se a criança logo cedo começa a se utilizar desses doces, cremes, docinhos, salgadinhos, hambúrgueres que tem muita gordura, o cérebro estabelece um mecanismo de dependência e fica muito difícil da criança se livrar dessa dependência. E aí a mãe tem muita dificuldade, né, quando ele já está com 3, 4 anos, de convencer essa criança do que é saudável, porque ela vai aprendendo desde o nascimento. E existe uma idade ideal para se introduzir alguns tipos de alimento, como por exemplo os refrigerantes, ou então até mesmo o sal como tempero da comida? Na verdade, tanto o refrigerante quanto o sal são concentrados, vamos dizer assim, do sódio, que é o sal, e do açúcar que está no refrigerante. Eles também estabelecem o hábito, a criança aprende a entender que aquilo é a quantidade ideal. Então, eles não devem ser introduzidos precocemente. E o refrigerante, hoje em dia, está sendo bastante condenado.
até mesmo com o adoçante, porque o gosto doce é que estabelece o vício, não é a presença do açúcar necessariamente. Então, ele não deveria nem constar na alimentação da criança, o refrigerante. Tá certo. Professora, muito obrigada pela sua participação no Em Tese. Foi um prazer imenso tê-la aqui. Igualmente. O Em Tese de hoje fica por aqui, mas você pode assistir esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Dúvidas e sugestões? Então entre em contato pelo e-mail emtese@ufpr.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!